Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos historiadores que vão fazer o concurso para a Prefeitura de Itaboraí. Eu sou a professora Joana Fernandes. Nesse vídeo eu vou comentar duas questões, tá? Que foram aplicadas na parte específica para professor de História no último concurso realizado pelo município de Itaboraí. Tá bom? Vamos comentar duas questõezinhas aí que foram específicas para você, professor de História, que estará aí concorrendo a essa vaga, tá bom? Antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês esse material aí que nós estamos lançando. Você que vem fazendo concurso aí, tentando ingressar no magistério, né, na disciplina de História, diversos concursos aí sendo realizados Brasil afora. Então esse material é para você, tá bom? A gente trouxe aí uma coletânea com 353 questões comentadas, tá? De História, abordando aí toda a parte específica dos editais, dos principais editais de magistério aí espalhados pelo Brasil. Deixa eu mostrar para vocês o nosso conteúdo programático. Olha, todos esses tópicos aqui, ó, você vai encontrar lá nesse nosso material, com várias e várias questões que já caíram aí em concursos anteriores em cima desse tema, para você praticar, para você afiar, para você ver dentro, né, daquela dinâmica imensa de questões, de assuntos que nós precisamos estudar para uma prova de magistério, né, para a História. Você vê exatamente ali quais são os pontos, aqueles pontos da matéria que são mais críticos, que são mais pedidos, como eles são pedidos. Isso vai te ajudar pouco não, gente, isso vai te ajudar muito na sua prova. Então, você que vai fazer o concurso aí para professor de História em Itaboraí, São Gonçalo, qualquer outro município aí, esse nosso edital ele é bem completão, a gente está abordando muito aí assunto relevante, praticamente aí contendo, né, todos os editais de magistério de História que tem sido lançado. Então esse material vai te ajudar muito na sua preparação, você que quer ingressar no magistério como professor de História, tá bom? Esse material, gente, você pode adquirir no nosso site, expressoconcurso.com.br, lá você adquire no cartão de crédito, tá? O material todo em PDF, bonitinho, todo colorido, tá bom? Também pode adquirir pelo PagSeguro, o link está aqui na descrição do vídeo. Também pode fazer uma transferência bancária, nós temos conta na Caixa Econômica, Santander, Itaú. Nesse caso, você vai entrar em contato aqui, ó, no nosso Zap, tá? Vai falar lá com a nossa central de atendimento e eles vão estar orientando vocês aí como adquirir esse material, tá? Antes de ir lá para nossas questões, só mais um recadinho, não se esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, tá? Tem o Instagram do Expresso Concurso, onde você é atualizado aí as principais notícias de concurso, né, Brasil afora, como também nos seguir lá no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, Prof. Joana Fernandes, onde eu vou estar compartilhando aí uns esqueminhas, umas dicas, para estar te ajudando na sua preparação, tá bom? Tem também a nossa página, tem o nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição também lá. Toda vez que nós lançamos aulas aqui, você vai ser notificado em primeira mão, ok? Então vamos lá? Vamos então fazer aí duas questões retiradas da última prova, a prova aplicada em 2007, né, para a Prefeitura de Itaboraí. Vamos lá? Questãozinha 21, eu vou aumentar aqui a tela para facilitar aí a nossa visualização, tá bom? Foi a questão de número 21, tá? As questões específicas, foram 20 questões específicas aplicadas para o professor de História. Foi da 21 até a 40, tá? Então a gente vai começar aqui hoje comentando a questão 21 e a questão 22. Se você gostar, se você quiser que eu traga outras questões, vai deixando o seu like, deixa aí no comentário, né? Se inscreva no canal. Tivendo aí que esse vídeo está tendo uma boa visualização, o pessoal está curtindo, está gostando, eu vou trazendo aos poucos aí, abordando aí, né, todas as questões dessa prova para te ajudar, você ter uma ideia por onde começar e como provavelmente você vai, o que você, né, provavelmente vai encarar lá no dia da sua prova, tá bom? Vamos lá.
Vem um trechozinho tirado, né, do livro do Paul Veng, o Império Romano, história da vida privada, né, do Império Romano ao ano 1000. Vamos ver esse trecho, o que estava falando. Diz assim: tudo valia dinheiro, né? Os postos militares que garantiam a polícia dos campos e ali preenchiam as funções administrativas, faziam os povoados voltarem-lhe gratificações. Todo funcionário dava um jeito para lhe molharem a mão a fim de executar a menor tarefa. As propinas acabaram sendo oficialmente tabeladas e o preço de cada etapa foi afixado nos escritórios. Os administradores tinham o cuidado de apresentar-se diante de um funcionário ou, né, de um alto dignatário com um presente na mão. Afinal, tratava-se de reconhecer como símbolo substancial a superioridade dos chefes sobre os comandados. Exigir pagamentos ilegais constituía o grande negócio dos governadores de província, que compravam o silêncio dos inspetores imperiais e dividiam os lucros com seus oficiais e chefes de departamento. O poder central fazia vista grossa, bastava-lhe receber sua parte. Um romano enriquecia em parte à custa dos cofres públicos. Quanto ao resto, além das extorsões, o governador negociava. O último século antes da nossa era viu os negociantes italianos apoderarem-se de todas as posições econômicas no Oriente Grego, com a ajuda interessada dos governadores ali estabelecidos, tá bom? Falando aí sobre a corrupção, não do Brasil, tá? Corrupção de Roma, tá? Roma antiga. O texto acima retrata certas ações e práticas da elite política e militar romana à época do Império, né, que evidenciavam como as diversas instâncias do poder público eram permeáveis a interesses econômicos que, não inscritos em leis, garantiam o funcionamento das instituições por meio de um código de enriquecimento que transitava pelo poder privado, tendo em vista legitimar relações de domínio no âmbito de uma sociedade escravista. A respeito das articulações entre relações de poder e determinações socioeconômicas e a crise do século III, é possível demonstrar, vamos lá, sobre essa crise, né, esse processo aí. A gente sabe que no século III Roma entra, né, o Império Romano entra num processo de crise que vai culminar lá, né, já no final, né, do século IV, no seu esfacelamento, né, pelo menos da parte ocidental do Império, o que é um marco aí do início do que a gente chama de Idade Média, né? Então vamos lá, letra A. Se a princípio as práticas de corrupção entre membros do poder público e homens de negócio garantiram o funcionamento das instituições imperiais, resultaram em uma anarquia que se abateu sobre o exército e o senado romano, destruindo o poder diárquico que sustentava o império. Gente, esse poder diárquico está falando aqui da presença, tá, de duas esferas, né, do poder, que nós tínhamos o Império Romano do Ocidente. Deixa eu apagar aqui, gente. Nós tínhamos o Império Romano, né, do Ocidente, e tínhamos o Império Romano do Oriente, tá? Ele era dividido em duas partes, por isso que está falando aqui desse poder diárquico, que eram duas facetas do mesmo império, tá? Como nós sabemos, o Império do Ocidente realmente se esfacelou, mas o do Oriente, gente, permaneceu bem mais tempo, tá? Então a gente não pode falar aqui dessa destruição desse poder diárquico nesse período aqui, tá? Então tá errada essa letra A. Letra B, vamos lá. A crise do terceiro século foi uma crise eminentemente político-militar, cujas as raízes remontavam à corrupção e ao clientelismo, que sempre caracterizaram o exercício do poder em Roma, uma vez que a economia urbana
e escravista estava no auge, fomentando um enorme afluxo de riqueza das províncias para a península. Gente, olha, no auge não, tá? No século III, a gente tem um declínio, tá, da economia urbana escravista. Por quê? Nós vamos ter, gente, 3 fatores principais quando você pensar em Império Romano, e as bancas querem muito saber por que esse império acaba com, né, um marco, talvez hoje também não houve algo parecido na história em matéria de expansão territorial e poder bélico como o Império Romano, naquele seu tempo, né? Nós vamos ter, as bancas gostam de saber assim, por que acabou? E são 3 fatores que se consolidaram, tá? Você pode até não concordar, a gente sabe que há muitas controvérsias, né? Quase todos os temas historiográficos são cheios de controvérsia. Mas a banca quer saber quais são as visões consolidadas. E consolidadas, assim, que né, são as razões mais indicadas, né, nos livros, nas bibliografias, são 3. Primeiro, né, o fim da expansão. Vou botar assim, o fim da expansão bélica, que é chamada, tá, de paz romana, tá? Temos atrelado isso o catolicismo, tá? O catolicismo, né, o cristianismo também, né, que a gente tem aqui, que na verdade o catolicismo, né, é uma vertente do cristianismo. Também surge quando o fortalecimento do catolicismo e do cristianismo dentro de Roma enfraquece alguns valores romanos que ajudam na unidade do império, como, por exemplo, o culto ao imperador, né? A escravidão. O catolicismo pregava contra o cristianismo naquele momento, estava pregando contra a escravidão. Então, essa popularização do cristianismo, mesmo que num determinado momento se torne até mesmo religião oficial em Roma, vai enfraquecer alguns pilares que sustentavam a sociedade romana, tá? E por último, né, as invasões, que por muitos anos, né, a gente chamava sem crivo de bárbaras, mas que na verdade são as invasões germânicas, que os romanos chamavam de bárbaros, né, por não compreender a cultura deles. Mas as invasões germânicas também acabaram, né, colocando aí uma cereja no bolo e finalizando aí de vez, né, com esse império, tá? Então, por que a expansão bélica trouxe o quê? O que ela trouxe de ruim, gente? Ela trouxe justamente, tá, a diminuição da mão de obra escrava, tá? Diminuição da mão de obra escrava. Então houve uma crise de mão de obra escrava e não o auge dela, tá? Por quê? Os romanos, eles, quando conquistavam um povo novo, eles pegavam aquela população para escravizar. Os escravos na época de Roma não eram por critérios raciais, né? A escravidão era por guerra. Então, quanto mais guerras eles faziam, mais terras eles conquistavam, mais escravos eles, né, disponibilizavam dentro da sua sociedade. A mão de obra escrava era essencial na economia romana. Então, quando a paz romana, né, determinada, nós temos um período aí de diminuição de guerras, né, do fim dessas conquistas, e esse fim dessas conquistas foi porque Roma precisava se concentrar mais na proteção do seu território, principalmente contra as invasões germânicas que já começavam a bater a porta. Então a gente tem a necessidade de proteger, né, o território. Então vamos parar de, em vez de a gente ficar, né, se expandindo, vamos segurar aqui, né? Mas isso aí acaba o quê? Trazendo um problema interno, porque a Roma para de adquirir, né, de conseguir nova mão de obra escrava, e aí vai diminuindo a mão de obra escrava e nós temos uma crise por isso, tá? E juntamente aí também com a expansão do catolicismo, então tudo isso aí foi levando Roma a um processo de decadência e fim, tá? Claro que, como aqui foi dito, né, a corrupção e outros fatores também, que aí uma coisa vai gerando outra e vai virando uma grande bola de neve, tá? Então eu não posso falar, tá, no século III, do auge
nem da economia urbana, porque as pessoas começam a fugir. As invasões germânicas principalmente se dão nas cidades, nas aglomerações urbanas. Então a população começa a se refugiar nos campos. Nós temos uma diáspora, uma migração, né, invertida, né? Em vez das pessoas do campo para a cidade, a gente tem as pessoas da cidade para os campos. Lembra que em breve, né, se a gente olhar nesse contexto, vem as sociedades feudais, que justamente são as pessoas aglomeradas em terras, em campo. Tá? A gente vai ter uma diminuição das cidades e um fortalecimento das economias rurais. Tá? Então vamos lá. Carência de mão de obra, beleza. Perda de autonomia das províncias e aumento da tributação foram elementos que contribuíram para o esgotamento da crise da economia escravista romana, gerando a falência dos grandes proprietários no campo, reforçando o papel econômico das cidades. Não, tá? Eu acabei de falar sobre isso. Consolidando a atividade de comércio e artesanato. Não, ao contrário, a gente tem essas atividades aqui, tá? Sendo diminuídas e as atividades no campo sendo fortalecidas, tá? Porque nesse contexto a gente também tem as invasões germânicas, né? Que eles chamavam de bárbaras, enfim. A letra D, ó, a paz romana marcou o fim das conquistas romanas. Sim, né? Até aí tudo bem. Tendo em vista assegurar as fronteiras ocidentais e orientais, aquilo que eu falei. Vamos segurar aqui, porque os germânicos estão batendo a porta, a gente não pode, né? Em vez de a gente ficar tentando pegar o que é dos outros, é melhor a gente segurar o que é nosso, tá? Do império sobre a mira dos povos germânicos. Porém, interrompeu a fonte regular, abastecedora de mão de obra, golpeando o escravismo antigo e determinando uma crise catastrófica da economia urbana. Agora sim, né? Então, perfeito, gente, tá perfeito, tá? Então, vamos lá. As invasões germânicas começam, os povos germânicos começam a se aproximar perigosamente. Então, olha para mim aqui. Perigosamente, eles começam a se aproximar, tá? Das fronteiras. Começam a investir contra as aglomerações urbanas, as cidades pertencentes ao Império Romano, tá? Tanto no Oriente como no Ocidente. E aí, o que é necessário? Tá? Vamos parar de expandir, vamos começar a segurar aqui. Vamos começar a concentrar nossas forças aqui. Né? Vamos ter o exército, tudo ali concentrado para tentar proteger as fronteiras. Tá? Só que como Roma precisava adquirir a mão de obra através das guerras, à medida que ela para de conquistar novas terras, ela para de obter nova renovação da sua mão de obra escrava. Isso vai criar uma crise, né, no escravagismo romano, né, no escravismo antigo, que era baseado em guerra. Tá? E aí, com essa diminuição da mão de obra, a gente vai tendo também problemas econômicos, diversas crises, que vão também facilitar, né, no enfraquecimento da administração, enfim, os povos germânicos continuam investindo, e aí as pessoas começam a sair da cidade e se afugentar nos campos, né, para formar aquela conjuntura que a gente vai ver, né, predominantemente durante o período feudal, tá? Entenderam? Então, sai da cidade para os campos, como se fosse um afluxo, tá? Pensa numa cidade, as pessoas fazendo assim, ó, saindo para os campos, e não o contrário, tá bom? Perfeitinha a questão, então vamos lá. A letra E a gente já sabe que está errada, mas vamos dar uma olhada? A constante necessidade de fortificação e expansão das fronteiras do Império Romano foi um elemento determinante para explicar a crise do século III, porque a ampliação do efetivo do exército estimulou a prática da propina de seus membros, principalmente entre as legiões desencadeando e desorganização do poder militar, não. Pelo contrário, nesse período que a gente vai ter uma profissionalização do exército, tá? Vai ser justamente por causa dessas invasões, o exército vai ser mais organizado, porque eles vão, né, de todas as maneiras tentar se proteger contra os germânicos, tá bom? Então, letra D, tá? Conhecendo aí mais ou menos os fatores que levaram ao declínio, né, da sociedade romana, você consegue aí acertar essa questão, tá bom? Vamos lá. Questão 22 também, né, falando aí de igreja, de Roma. Vamos agora passar a Idade Média, tá?
que é a questão 22 da prova que foi aplicada em 2007 para professor de História em Itaboraí. Vamos lá? Temos de falar das superstições injuriosas, algumas das quais são ofensivas a Deus e outras ao próximo. São ofensivas a Deus as superstições que outorgam honras divinas aos demônios ou a outra criatura qualquer. É próprio da idolatria e também do que fazem as miseráveis mulheres lançadoras de sorte que pedem a salvação adorando os arbustos de madressilvas ou fazendo-lhe oferendas. Desprezam as igrejas ou as relíquias dos santos, levam seus filhos a esses arbustos ou a outros objetos para que produzam a cura, né? Esse é um texto de l'Adoration de Cangue d'Enfort, né? Enfim, é um texto aí que vai narrar justamente essas práticas consideradas aí heréticas, né? Durante a Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Cristã Romana, a despeito de ter enfrentado graves obstáculos para impor a sua fé, logrou organizar e unificar a cristandade europeia, impregnando a vida cotidiana de rituais religiosos e impondo regras de comportamento e de convívio sociais entre os homens. Tá? Agora, olha aqui a pergunta, gente. Quanto ao papel da igreja cristã na Europa final, cabe destacar. Você, olha para mim aqui, amigo, o que a banca vai fazer e as bancas fazem, principalmente em prova para professor de história? Você acredita que um professor, principalmente da nossa disciplina, enfim, das áreas de humanas, tem que ter muito fôlego de leitura, tem que gostar de ler. Então, as bancas fazem questões gigantescas para te cansar. Às vezes, e eu vou falar da minha experiência de prova, eu primeiro tento pegar isso aqui, procuro logo isso aqui, quando eu vejo uma questãozona, eu leio isso aqui, e aí eu penso, através da pergunta que está me sendo feita, eu reflito se eu tenho necessidade mesmo de ler isso tudo. Às vezes eu não preciso. Às vezes só o comando já é suficiente para me fazer a questão independente do que está escrito. Eu só leio isso aqui se o comando for um pouco confuso para mim, ou se o comando está falando de uma situação da história que eu não tenho muito domínio, que eu tenho um pouco de receio ou que eu não tenho propriedade. Aí eu dou uma lida assim para ver se dá aquela clareada. Mas toma cuidado com isso para você não ficar lendo desnecessariamente, porque isso cansa pra caramba. Muita gente, eu já fiz provas, né, para professor de história, em que eu perdi a prova no final, que eu vou super bem, chega ali nas últimas 10 questões, você tá indo super bem na prova, erra 6. Olha aí, acabou a prova, acabou. Porque a gente sabe que é muito concorrido, principalmente a nossa área. Então, vai lá, né, e preste atenção nisso daí, tá? Lê o que é necessário, tá? Cuidado com isso. Então, ela quer saber o seguinte, o papel da igreja cristã na Europa feudal, tá? Isso aqui, ó, não contribui em muita coisa, tá? Vamos lá. Letra A. A educação, a administração e a justiça, em que pese o poder do alto clero, eram reguladas e controladas exclusivamente pela nobreza feudal. Não, tá? A igreja participava muito disso, tá? Que podiam elaborar leis, cobrar impostos, mobilizar o exército, assumindo funções inerentes a um poder político, gente, central. Falar de poder político central, tá? Em plena Idade Média, né, que a gente chama Alta Idade Média, gente, é um absurdo isso aqui, tá? Não existe ainda um poder político central. Isso vai começar a ser caracterizado quando a gente vai tendo aí gradativamente um avanço do que a gente vai chamar de Idade Moderna, tá? Mas na Idade Média, pelo menos no seu auge, no seu apogeu, a gente não tem a presença de um poder político central, tá? A gente tem uma sociedade dividida em vários feudos. A gente não tem nenhum Estado no sentido moderno da palavra, tá? Letra B, ó.
Na condição de única instituição centralizada que sobreviveu ao desmoronamento do Império Romano do Ocidente, a Igreja cristã também intervinha no funcionamento da vida econômica com a imposição do justo preço, a condenação à usura e a especulação de práticas que se perpetuaram, né? Práticas que se perpetuaram mesmo após a transformação e a crise do feudalismo. Não, gente, não, tá? Realmente, a igreja teve esse papel de condenação da usura, enfim, que de certa maneira acabam inibindo as atividades comerciais por um bom tempo, mas isso não se perpetuou, não. Isso aí foi sendo modificado com o tempo, tá? Ao longo da história, ok? Letra C. A Igreja Católica Romana era a instituição que reunia em torno de si o poder temporal e o poder espiritual, organizando e garantindo a ordem econômica e social, uma vez que, além de ser superior à nobreza pela extensão de seus domínios territoriais, detinha o monopólio da cultura. Gente, damos uma confiança, tá? Só explicando aqui essa letra C, gente, o que seria aqui, ó, o poder temporal, tá, da Igreja Católica, que de fato ela exercia, tinha a ver com a administração cotidiana, tá, da sociedade. Ou seja, a Igreja Católica, tá, além de, né, nesse período, a Igreja Cristã desse período, né, a sociedade ficou boa aqui, deixa eu até apagar isso aqui, gente. Vou falando com vocês, tá? Pra gente não perder tempo. A Igreja Católica, nesse período, além, né, de desempenhar o seu papel de autoridade espiritual, né, ela também exercia o que a gente chama de um poder de administrar. Ela participava ativamente da administração e da organização da sociedade daquele tempo. Ela tinha uma influência cultural muito grande, ela teve uma enorme expansão territorial. Diz, né, há estudos que apontam que na Europa daquele período, cerca de 1/3 das terras eram da igreja. Tá? Ela praticamente possuía 1/3 de toda a Europa, então assim, daquele período, né? Então você vai ver aí uma extensão territorial imensa, tá? Então essa questão aqui me parece a correta, mas é claro que a gente vai ler as outras para ter certeza, né, se nada nos escapa, tá? Vamos lá. Se as formas de doença e loucura dos homens eram atribuídas a feitiços do diabo ou a castigos por heresias, que eram resolvidas através dos sinais da cruz, da água benta e preces, as manifestações culturais ligadas a pintura, música, literatura, escultura e arquitetura tinham uma autonomia frente às regras religiosas, ungindo elementos do sagrado e profano em suas obras. Não existia essa autonomia, tá? Você vai ver que todas as obras literárias, musicais, as pinturas, a arquitetura daquele tempo é fortemente influenciada pela religiosidade, tá? Barroco, né? E tantas outras aí manifestações arquitetônicas e artísticas do período são uma forte influência aí, né, da Igreja Católica, da religiosidade. E não havia essa autonomia não, tá bom? Vamos lá, letra E. Por que a letra E está errada, né? Vamos. A Igreja Cristã patrocinou e estimulou o conhecimento científico, que avançou significativamente em áreas como a filosofia, a matemática, a medicina, a anatomia, astronomia e geografia, como uma alternativa para defender a cristandade das crenças heréticas e magias e superstições que negavam as afirmações e preceitos das ciências, corroborados muitas vezes pelas Sagradas Escrituras. Gente, olha, vamos lá, é tanta coisa aí, né? Vamos começar do começo. Primeiro, tá? Realmente hoje, tá? Deixa eu olhar para você aqui. Realmente hoje a gente já, né, a historiografia vem desconstruindo aquela ideia de idade das trevas.
essa ideia é totalmente ultrapassada nos estudos historiográficos modernos, essa coisa de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Como se o mundo tivesse parado. A gente já sabe, por estudos recentes, que não foi bem assim, tá? Que houve sim avanços científicos desse período, alguns avanços tecnológicos, criação de universidades durante plena Idade Média. Então a gente não pode dizer que o mundo parou, que o mundo se estagnou e que foi uma época de trevas sem nenhum tipo de avanço. Isso aí já caiu, tá? Então a gente pode sim falar de alguns avanços, até mesmo significativos, em algumas áreas da ciência, ok? Mas daí, gente, a dizer que foi a igreja, né? Dizer que foi a igreja cristã que patrocinou e estimulou isso, assim como... E pior, falar isso que isso foi para defender a cristandade das crenças heréticas. Gente, não, tá? A maneira que eles encontraram de defender essa cristandade das crenças heréticas foi os tribunais, chamados tribunais da Santa Inquisição, gente. Quem não lembra aí, os tribunais da Santa Inquisição, é assim que eles vão defender, né, os valores cristãos das heresias, né, que eles vão condenar pessoas que se dão a práticas religiosas contrárias aos valores cristãos, ok? Não vão usar a ciência para isso, e muito menos a ciência corroboraria, né, com a questão das escrituras sagradas, que ainda há aí diversas, né, até controvérsias, né, até onde a ciência e a religião podem ou não andar juntas, né? Algumas pessoas dizem que jamais, não tem como. Outras dizem que não, que elas até podem se complementar, mas isso aí também não entra em jogo aqui na questão. É importante você saber o seguinte: para combater heresias, a igreja não usou a ciência. Para combater heresia, né, as igrejas católicas cristãs da época usavam os tribunais do Santo Ofício, os tribunais de Inquisição, tá? Era a Inquisição mesmo, eram os tribunais aí que condenavam os heréticos, ok? Tranquilinho? Então, gente, ficamos por aqui, duas questõezinhas aí, Império Romano, Idade Média. Muito legal que nessa prova de Itaboraí, eles seguem a sequência bonitinho. Você vai ver, né, se vocês quiserem aí, eu vou trazer outras questões, que eles seguem a sequência da narrativa, né? Eles vêm, estão vindo lá de Roma e vão avançando. Daqui a pouco vai falar de Renascimento, vai falar da Era Moderna, vai falar de conflitos contemporâneos, e eles vão seguindo uma sequência nas questões. Então, se você quer ver essas próximas questões, não se esqueça, deixa o seu like, comenta aí, deixa alguma dúvida que você venha a ter, né? Eu podendo te ajudar, né? Com certeza vou estar te auxiliando, tá bom? Tá para você também aí, ó, por último, para você ver, né? Lembrar nossas 353 questões. Não tem jeito melhor de estudar a história para concurso do que fazendo muitas questões, tá bom? Não tem, e eu falo por experiência própria, tá bom? Ó, um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda.